E nos reunimos para celebrar esta obra de autoria do artista olimpiense Marco de Andrade. Ver os olhos uns dos outros. Encontrei rudeza e pureza. Lá andavam juntas. Voltei à casa humilde que, com gestos firmes e caprichosos, minha mãe cuidava. O pai saía cedo ao trabalho nos campos e eu aprendendo as coisas da escola. Seguia-se então a semana de dias metódicos, não monótonos, mas sim iguais. Exceto os domingos. Todos os domingos essa régua, essa quase regra era quebrada. Via meu pai se arrumar, ajeitar o chapéu. Nessa hora, eu daria a minha alma à criança para ir com ele. Ansioso, os olhos brilhando até ouvir: "Vamos com o pai, Marco!" Assim saíamos felizes, íamos à vila. Era dia de futebol. Para chegar até lá era preciso atravessar 2 pinguelas de uma só tábua. Não era tão perto, as ruas eram de terra. Bom, isso não importava. Lá ele conhecia muita gente, tinha muitos amigos por lá. E ao mesmo tempo que assistíamos ao futebol, eles contavam sobre os dias que viviam e os dias que viveram. Eram histórias e histórias. Vez por outra eu buscava uma bola que saía pela linha de fundo. O dia seguia. Ao lado do campo, um barzinho lá, o pai tomava umas doses, às vezes jogava um baralho, contava seus causos. Vez ou outra ele me chamava: "Filho, pega doce, vê aí o que você quer." Lá da beira do campo, eu olhava e já com doce na mão, o admirava. Vivos, cautelosos como em uma reverência e um profundo respeito às curvas e seus mortos. No horizonte precipitam-se nuvens escuras. A escuridão se assevera. O motor compassado segue obstinado, de mãos dadas com o seu destino. A serra se agiganta, abraça a chuva, sua amante predileta. O para-brisa é açoitado, a água cobre a estrada sem recuo e desce, rasgando a serra, a terra, trazendo na queda um barro num deslize assustador. Trovões de estralos precedidos por raios se sucedem. Uma densa névoa se forma e engole a serra. Ao longe, as luzes de uma mineradora refletem nos espelhos, formando o que parecia espectros de uma cena macabra. Seguir é preciso, parar não é a lógica nem a opção. Visão turva, ofuscada, luzes, flashes que se alternam, o crucifixo, o motor, o crucifixo, o freio, o crucifixo, a cabine, a sala de tortura, o crucifixo, a família, o crucifixo. Ali não é lugar de ficar. Ali não se empodera o medo, ali é a vez da fé. E como se fossem uma procissão de vida, aliados, cada um ao seu volante, cada um com seus fantasmas, cada um com sua fé, seguindo as luzes uns dos outros. Irmãos desconhecidos deixaram a serra. À tarde ou manhã qualquer, deixei-a com alguns brinquedos e muitas vontades. E nem sei o que vim buscar, trouxe dela algumas memórias e outras deixei com ela. Trouxe dela a vontade da vida, que ainda vive comigo. Meus cabelos, esses me abandonam um por um. Trouxe a alegria, mas hoje guardo em frascos para usar em pequenas frações. No rosto, marcas, rugas que sulcam a pele. Trouxe a esperança, que tento trazer há muito tempo na chincha. Oram os nossos enganos, que afagam e piscam os olhos, ao mesmo tempo que tocam os pés sobre a mesa toalhada.
Não deixei também o amor. Trouxe-o pro pai e pra mãe. Depois desandei a amar, até o tanto que não devia. Sou dono de amores eternos, e eles também recebo. Mas aprendi o que nem pensei quando criança. Aprendi a desamar. Parabéns, muito ruim. Mas, vez em quando busco as memórias que deixei comigo criança, busco minhas figuras de futebol, meu zorro montado num cavalo, os soldadinhos que vinham nos doces, os palitos de sorvetes premiados com mais um, minha bola de capotão, as mãos do meu pai, o colo da mãe e seu macarrão vermelho, e saio brincando com minha saudade. Agradeço então a ele, esse que para mim ainda é menino, a esse importante artista olimpiense, a voz de nosso maior festival, tão amante dessa terra quanto eu. E agradeço de forma eterna ao Pedro Malazarte, ao Pedro de Andrade, ao meu menino Pedrinho. E vamos, Pedrinho, que já já começa outra peleia. Este gesto simboliza o carinho e o apoio da família neste delicado processo de criação do livro. Convidamos agora ao palco o ilustrador do livro, João Carlos Oliveira da Rocha, artista que traduziu em imagens a sensibilidade presente nas escritas dessa obra. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, as autoridades aqui presentes. E Olímpia é uma caixa de surpresa. A cada dia a gente descobre artista. É uma fábrica de artistas. Tem tanto artista dentro da gaveta em Olímpia que é uma coisa absurda. Eu, por exemplo, assim, a vida só me deu coisas boas. E agora, ainda mais essa família, que é coisa maravilhosa. E a gente emociona porque é muita coisa boa que acontece, né? A Kainara descobriu o Pedro no folclore, né? Tudo começou com um empréstimo de um chapéu. O Pedro fazer uma encenação, que era um texto do Vadão, uma abertura do folclore. Aí tal, a Kainara era pequena ainda. Eu já sentia alguma coisa ali. Não sei se era instinto de pai aquilo, né? Aí, de repente, aconteceu no que aconteceu. O Pedro foi se aproximando, deu a liga. Eu fui descobrir que o Pedro era sobrinho do Tião, do Bar do Tião. Pessoa que eu convivi a vida inteira tocando e participando, né, Tião? Uma troca maravilhosa. De repente, ele me traz um tio Geraldo, também, que era da época do Pinguim, tio Geraldo, quando trabalhou com o Tião no Bar do Pinguim. Tudo pessoas... Aí me traz o tio Dito, que é um grande representante da moda de viola aqui, Olímpia, que está resgatando violeiros antigos, modas antigas, moda raiz. Está sendo um comendador da moda de viola em Olímpia. E todo ano o tio Dito faz um encontro de viola, traz violeiros famosos, violeiros já tiveram na TV Cultura. E essa família, assim, é cheia de artistas, né? E agora o Marco, né? Me trouxe o Marco, escritor, o Marcos. Falei... Escalado pela família para proferir algumas considerações ao irmão e escritor Marcos Andrade, sinto-me muito à vontade para fazê-lo. Ainda bem que o Rochinha já chorou um pouco. Sobrou para mim chorar muito pouco também. Porque às vezes quem vê esse homem de estatura grande, né, alto, acha que ele é um homem forte. E às vezes tem as suas fraquezas, como todos nós a temos, né? Iniciando as minhas considerações, que sempre dispensamos ao caçula da família
e agora admiradores pela sua odisseia, irmão Marcos. Por se tratar do irmão caçula, seu crescimento foi acompanhado de perto pelos demais irmãos, mas jamais pensávamos que ele se tornaria um escritor. Sonho iniciado que, pelo meu conhecimento, há pouco tempo, talvez poucos anos, e que hoje você realiza. Todos sabemos dificuldades que você encarou para chegar nesse momento, irmão Marcos, superando todos os obstáculos que lhe foram apresentados e tirando a sua mão calejada pela marreta que você usou para para quebrar as pedras, para construir o seu castelo. Muito suor foi derramados. Todos aqui presentes, ou pelo menos quase todos, têm conhecimento desse fato, né? E você sempre nunca encarou os obstáculos que lhe foram impostos como uma dificuldade. Você pegou aqueles obstáculos como ensinamento, né? Porque você, apesar dos tropeços, você foi superando e conseguiu chegar aonde chegou, né? Portanto, todos sabemos também que suas mãos calejadas pela marreta se deram bem com a caneta, com a leveza da caneta, e você transformando, saindo do pesado para o mais leve, onde aquele pesado às vezes só pertencia a você. Com a caneta você conseguiu transformar essa sua força, essa sua ideia a todos, e infinitamente, porque não só aquelas pessoas que aqui estão presentes, mas todos que forem ler o seu livro saberá que você dedicou aquela caneta, as suas mãos se dedicaram a fazer o bem pela humanidade.